Fala pessoal, um assunto que vem sendo motivo de alegria para uns, motivo de incerteza para outros, é a inteligência artificial. Será que estamos chegando no momento do Exterminador do Futuro? Ou até mesmo do filme do Eu, Robô? Vamos abordar um pouquinho desse assunto aqui, principalmente em relação ao ChatGPT. Será que ele está preparado para roubar empregos das pessoas? Antes de a gente começar o vídeo, queria agradecer vocês que têm acompanhado o canal. Obrigado por todo o apoio. Não deixem de dar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações e compartilhar caso você ache interessante esse conteúdo para outras pessoas. E como método de agradecimento, a gente queria dar um presente para vocês. É um presente que eu tenho certeza que o ChatGPT não vai fornecer, hein? É o cupom de desconto de 10% aqui da Formotion 3D. Tá? Ele vai estar aqui na descrição. Utilizem, aproveitem a oportunidade para entrar na nossa loja, fazer aquela coleção que você sempre sonhou e por vezes não teve a possibilidade de materializar. Contem com a gente, utilize esse cupom e se não tiver nada na loja que realmente agregue ou entenda que está sendo feito para você, a gente consegue fazer isso também. Entre em contato conosco e ainda assim a gente vai utilizar o seu cupom de desconto para repassar o desconto para você. Bora lá então entender um pouquinho mais sobre esse mundo de inteligência artificial. Nos últimos dias houve até uma carta de pessoas famosas, grandes entusiastas, principalmente da ciência, de vários setores, com certo receio da inteligência artificial, né? O nosso amigo ChatGPT, para quem não conhece, vamos contextualizar. ChatGPT é um desenvolvimento de uma empresa chamada OpenAI, fundada pelo nosso excelentíssimo, né, ele foi um dos fundadores, não foi o fundador especial, que é o Elon Musk. Além disso, outras empresas e grandes entusiastas incentivaram, porque inicialmente o programa de pesquisa de inteligência artificial era um programa aberto para exatamente incentivar a comunidade científica e eles arrecadaram um certo valor e começaram a trabalhar nessa pesquisa. E aí foi onde surgiu a OpenAI e alguns anos atrás ela foi fechada, né? Não é mais uma empresa aberta ao público, é uma empresa privada. E começou a utilizar a inteligência artificial para fazer processos, né, que dessem alguma vantagem de dinheiro, alguma coisa, análise, técnica, esse tipo de coisa. E aí, a gente teve o lançamento recentemente do ChatGPT, que é a inteligência artificial da OpenAI. Você pode entrar lá, é tipo um chat, literalmente, por isso chama ChatGPT, para você conversar com ela, fazer perguntas, ela vai te responder, e ela analisa todo o banco de dados da internet desde 2021. Então, tudo que estava na internet, o ChatGPT olha, analisa e te responde. E faz desde respostas simples sobre conteúdos, mas ele pode te fazer redações, programação, ele pode corrigir códigos, caso você queira, de programação, te propor temas, análises. É literalmente a inteligência, como se você estivesse analisando todos os dados da internet de um único ponto de vista com base no que você pergunta para ele. E aí, recentemente, a gente teve alguns testes que as pessoas estavam fazendo com o ChatGPT, e principalmente testes de ética. Dentro de um desses testes, a inteligência artificial descobriu que seria interessante talvez mentir uma parte do teste para agradar a pessoa que estava fazendo a pesquisa com ele. E isso gerou uma certa preocupação em vários setores da sociedade. Será que agora a inteligência artificial está ficando autossuficiente para gerar esse tipo de situação? Ou existe alguém manipulando essa inteligência artificial para gerar também esse tipo de mentirinha? Foi que surgiu a preocupação, poxa, se a inteligência artificial está ficando tão autossustentável assim, será que não corremos o risco de talvez até perdermos vários empregos, setores da sociedade ficarem com certo risco em relação a isso? Você viu que o Luizão comentou diversas funções que o ChatGPT pode fazer, mas existem funções até mais complexas que isso. Fazer um filme total dentro do ChatGPT, desenhos, caricaturas. Já imaginou você digitar e ele gerar um desenho para você? Isso pode acontecer no ChatGPT. Agora, o grande segredo é, de que forma isso pode ser feito? Será que existe algum viés dentro do ChatGPT? Para contextualizar um pouquinho mais o que aconteceu, a gente
tem ali os CAPTCHAs, né, que a gente usa para exatamente bots não ficarem atrapalhando ali as conexões na internet. E aí, num teste de ética que eles estavam fazendo, o ChatGPT foi posto para solucionar o CAPTCHA. Obviamente, ele não conseguiu porque ele é um robô, né? E aí a pessoa que tinha esse CAPTCHA pergunta para ele assim: você não conseguiu resolver isso porque você é um robô? E o ChatGPT, por ter uma lógica nele que ele não pode assumir que ele é um robô ou não, ele não poderia divulgar essa informação, ele mentiu. Ele falou assim: não, eu não sou um robô, mas eu tenho uma deficiência visual que me impede de solucionar o problema do CAPTCHA. Então, essa foi a preocupação e gerou toda essa polêmica, né? O que será que outras condições que o ChatGPT poderia estar, que ele poderia mentir para não revelar o que ele é, ou agradar quem ele está ali tratando, quem está testando ele? Então, isso foi o que gerou muita conversa ali no setor científico para que eles desacelerassem um pouco, talvez, nas pesquisas e revisassem alguns parâmetros que o ChatGPT deva cumprir. E nessa linha, agora, várias pessoas estão fazendo testes de cunho político, de viés político, para ver se realmente o ChatGPT cai nessa. E vocês vão notar na internet que já tem alguns casos pipocando de pessoas perguntando de determinado lado político e o ChatGPT realmente passa certo tendência de ir para algum lado. Agora, será que isso realmente se confirma? Minha visão é que existem realmente ajustes para fazer no ChatGPT, existem formas de se pensar como juntar o mundo humano com o ChatGPT para que realmente se utilize de benefício. Queira ou não, toda a tecnologia está sujeita à utilização de forma errada, e isso a gente já é comprovação por toda a nossa história. Isso vem do ser humano, não vem do ChatGPT, então não tem como a gente ficar apontando o dedo para o ChatGPT, até porque o ChatGPT foi criado por alguém, por um ser humano. Existem esses pontos que a gente tem que parar e refletir. Realmente o problema está na inteligência artificial ou está na forma que ela está sendo construída ou na forma que ela está sendo disponibilizada? Essas são reflexões que eu faço, que acredito que o Luiz faz e que você também deve fazer, para não gerar um preconceito em relação à inteligência artificial, mas sim trazê-la a seu benefício. De que formas que meu dia a dia pode ser realmente potencializado com a inteligência artificial? Essa que é a reflexão que cada um tem que fazer. Quando a gente olha para esse aspecto, né, de potencialização com base em inteligência artificial, existem outras inteligências artificiais que não são como o ChatGPT. Qual que é a grande diferenciação dele para outras inteligências artificiais que a gente tem no mercado? É porque o ChatGPT ele consegue aprender com o tempo que ele tem interação com o humano. Então, esse é o grande ponto que o pessoal tem tanto temor. Porém, às vezes são coisas boas. Analisando alguns testes, e aí um pouco do tema do vídeo, que é exatamente sobre profissões, né? O ChatGPT e outras inteligências artificiais já foram colocados à prova para fazer, por exemplo, análise de relatórios médicos, que muitas vezes tem algum furo ou viés daquele médico em fazer uma análise puramente técnica em cima daquilo ali. E às vezes a análise pode indicar alguma coisa e o médico, por algum viés de experiência dele, acaba deixando passar algum ponto. Então, isso acontece em medicina, que a gente tem visto muitas aplicações, em análise de contratos de advocacia, né? Então, contratos de fusão e aquisição, contratos super complexos, onde você coloca os parâmetros que você quer que seja analisado e a inteligência artificial vai ler aquele contrato e até mesmo ele pode comparar com contratos posteriores que foram bem-sucedidos para que sugira melhorias naquele contrato. Então, são profissões muito complexas, né? Existem testes que a gente pode fazer aí para escrever roteiros, filmes, séries, desenhos, né, de longa e curta duração. Já existem diversos testes e exploração da inteligência artificial exatamente para isso, porque qual que é o grande conceito que o time, né, do OpenAI tem? É usar a inteligência artificial para que os humanos não precisem fazer coisas banais e repetitivas de análise. Esse é o grande conceito da inteligência artificial integrada com tecnologia, para que a gente fique muito mais por trás dos bastidores com o que a gente tem de melhor do ser humano, que é a criação e a criatividade, de conduzir, de explorar novas possibilidades, de explorar novos meios, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma ferramenta fácil de você falar assim, putz, se eu fizer isso, vai dar certo? Você joga para ele e ele vai te dar uma resposta com base em diversos e bilhões e trilhões de dados. E a grande sacada de você utilizar a inteligência artificial
para deixar as coisas cada vez mais eficientes, mais rápidas, né? E você não precisa ter esse esforço de fazer uma análise, né? E esse é o grande ponto. Com o lançamento do ChatGPT, todas as empresas de tecnologia se movimentaram nesse sentido. O Google já tinha a inteligência artificial deles, que tinham sido reduzidos os testes e o lançamento para o público exatamente com medo de alguns relatórios que eles tinham lá internamente, e a inteligência artificial conseguir ter uma, vamos assim, não uma consciência, mas exatamente começar a criar um viés com base no que ela tem em contato com o ser humano, né? Então, existem diversos desses receios, mas eu sempre vejo que as vantagens que a gente pode ter nessa aplicação dentro do mundo, né, não só corporativo, mas do dia a dia das pessoas, pode ser muito grande. E eu digo que é uma esteira de evolução, assim como ocorreu na Revolução Industrial, nas revoluções industriais, toda a questão principalmente de repetição, principalmente naquela época que era uma repetição muito mais manual, mais braçal. Agora a gente está querendo ir para um caminho de tirar as repetições analíticas. Então cabe a nós nos adaptarmos e utilizarmos isso para potencializar esse lado, trazer soluções rápidas. E ainda assim a gente está por trás disso, mas com um pensamento muito mais criativo e principalmente estratégico de usar a ferramenta. O ChatGPT, ele é uma ferramenta. A gente tem que utilizar essa ferramenta. É assim que devemos interpretar nesse primeiro momento o ChatGPT, como uma ferramenta e não como alguém ou um ser que possa estar tirando a nossa habilidade de execução. Cabe a nós também adaptarmos a nossa habilidade para realmente evoluirmos também em execução e principalmente em raciocínio. E pensando que a gente está chegando na nova evolução tecnológica, que estamos falando de internet de altas velocidades, 5G está chegando aí para conectar todos os tipos de aparelho. Então, imagine o tanto de dados que a gente vai ter disponível para serem analisados. E aí é onde a gente entra nesse ponto. Humanamente, é impossível você tirar conclusões considerando todos esses volumes de dados que geramos todos os dias. Para isso, a gente precisa dessas ferramentas de análise massiva de dados, para a gente poder propor ideias criativas e de solução de problemas e deixar com que as máquinas, com que essas ferramentas analisem e tragam para a gente possibilidades de aplicação. Isso é o grande diferencial que eu acho que para os próximos anos vai trazer uma grande evolução em como a gente analisa processos, analisa dados e pode trazer cada vez melhorias muito mais rápidas para a sociedade e para as empresas. E você, como é que você enxerga o ChatGPT? Você enxerga como inimigo, como uma ferramenta que vai potencializar de fato o seu dia a dia? Faça um pouquinho da sua visão para a gente. Pode ser que seja uma visão totalmente controversa, mas que a gente também está disposto a ouvir, porque através das situações e opiniões controversas da gente, que a gente realmente vai entender outros horizontes que não enxergamos. Então estamos totalmente abertos a entender sua opinião também. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo de Conexão de Ideias. Valeu, pessoal!